Geração de Valor, volume 3. Flávio Augusto da Silva. O fim desta trilogia tem como objetivo encorajar todos os leitores a se desprenderem do estilo de vida comum que é apresentado nas escolas e universidades, visando a formar mão de obra para o mercado de trabalho. O empreendedorismo pode transformar a vida de qualquer pessoa que se dispõe a seguir o fluxo contrário da maioria, e assim conquistar uma vida cheia de propósitos e realizações. 30.000 quilômetros, 40 dias por ano. Certa vez um repórter perguntou ao autor sobre que imagem ele carregava na mente de sua adolescência. Ele poderia ter falado de seus amigos e dos bons momentos que teve durante essa fase, mas a imagem que ele carregava sobre aquele período eram suas viagens todos os dias nos transportes públicos do Rio de Janeiro. Eram 4 horas entre ir e vir da escola e depois do trabalho. Essas 4 horas se traduzem em 1.000 horas por ano, ou 40 dias por ano, dentro de um transporte público lotado, tendo que ficar de pé na maioria das vezes e presenciando situações desagradáveis como assaltos e brigas. Essa era sua rotina e era a lembrança que ele carregava com ele, pois o fazia lembrar de quem ele era e de sua essência, e de todas as vezes que sonhava e planejava uma mudança de vida. O autor, apesar de ser um empreendedor muito bem-sucedido, nunca esqueceu suas origens e todas as dificuldades enfrentadas até chegar onde chegou. Ele ressalta a importância de manter os seus valores e princípios intactos, pois muitas pessoas, quando atingem o sucesso, acabam perdendo a identidade e esquecendo todo o caminho que percorreram até chegar ao topo. Por outro lado, existem pessoas que cedem ao coitadismo e preferem culpar terceiros pelo seu insucesso. Seja sua realidade favorável ou não na conquista dos seus objetivos, você pode mudá-la, ou, se continuar colocando a culpa nas adversidades, a escolha é sua. Quem é o maior empregador do Brasil? De acordo com dados do Ministério do Trabalho, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 70% dos empregos gerados no país. Em 2015, cerca de 1,8 milhão de empresas fecharam suas portas como resultado de uma crise econômica causada pelo impasse político, o que resultou em uma grande taxa de desemprego. Isso mostra o poder do empreendedorismo no nosso país. Com um sistema totalmente burocrático, com altos impostos e altas taxas de juros, parece loucura empreender em um país assim. O motivo desses loucos optarem por empreender no Brasil é justamente pela recompensa, que vale muito a pena, não só pelo prazer de ter o seu próprio negócio, mas por não depender do sistema e ainda ser muito bem remunerado. Se apenas 1% da população considerasse ir em busca das recompensas geradas pelo empreendedorismo de maneira honesta e bem-sucedida, teríamos um país com milhões de novos empregos, a economia decolaria e o Estado arrecadaria mais impostos. Todos ganhariam. É claro que nem todo mundo tem a vocação para empreender, mas se uma pequena parte tivesse o incentivo correto, teríamos mudanças muito significativas que iriam melhorar a vida de muitas pessoas e do país. Para empreender é necessário que você esteja ciente de que está sujeito a erros e ao fracasso. Quem escolhe seguir um novo rumo é desencorajado pela escola, por amigos e familiares, pois eles já estão conformados ou acostumados com a realidade que lhes foi apresentada. Por isso você precisa estar convicto de seus projetos e do seu propósito ao escolher esse caminho, sabendo que irá enfrentar adversidades e muitas vezes vai querer desistir. Porém, reconhecendo que a recompensa para quem persiste vale muito a pena. Invista naquilo que você faria de graça pelo resto da vida. Ter uma missão de vida é essencial para quem busca um sentido para sua existência. Infelizmente, muitos deixam isso de lado. Pense em algo que você tem prazer em fazer e que lhe atribui algum significado, algo que você faria de graça pelo resto da vida. Esse é o primeiro passo para descobrir a sua missão de vida. Sabemos que o sistema educacional forma jovens para o mercado de trabalho, cujo objetivo é se formar em uma faculdade e, em seguida, conseguir um bom emprego. Muitos jovens acabam tendo isso como propósito de vida, infelizmente. Seguindo esse fluxo, sem uma definição clara de sua missão de vida, essas pessoas percorrem sua jornada nesse mundo como meros espectadores ou vítimas das circunstâncias.
Elas ficam felizes por conseguir pagar as suas contas no final do mês. Num piscar de olhos se passam 35 anos e elas se veem em uma fila do INSS em busca da mísera aposentadoria. Quando você define uma missão de vida, tudo se torna mais fácil e suportável. Acordar pela manhã será mais gratificante. Tanto as segundas-feiras quanto as sextas serão mais agradáveis. E isso é algo raro, tendo em vista o sistema trabalhista que transforma o trabalho em uma tortura insuportável. Se você ainda não tem uma missão de vida definida, pare para pensar e descubra o que você faz hoje gastando horas do seu tempo, ou seja, sua própria vida, que você faria de graça pelo resto de seus dias por ser sua missão de vida. Nem. Dados do IBGE de 2005 mostram que 12% da população de jovens entre 15 e 19 anos nem estudava, nem trabalhava e nem procurava emprego. 10 anos depois, a situação piorou. Em 2015, o índice aumentou para 25%, ou seja, 1/4 dos jovens dessa faixa etária nem estudam, nem trabalham, nem procuram emprego. As escolas perderam o poder de envolver os alunos, de lhes apresentar a causa e efeito que suas decisões oferecem para a carreira acadêmica. A meritocracia e o talento individual passaram a ser demonizados, dando lugar a um pensamento mútuo, de jovens que abrem mão de sua individualidade para fazer parte de uma multidão barulhenta. Com uma escola politizada, engajada em leis que possam melhorar ou piorar a vida das pessoas, muitos jovens têm perdido seu individualismo, suas ambições, não somente financeiras, e seus sonhos. Seguindo essa tendência, teremos cada vez mais jovens coletivistas encorajados a abandonar a individualidade, aumentando também a geração dos nem. Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego. Apenas a livre iniciativa desses jovens de lutar pelos próprios sonhos, seja na área acadêmica, pelo empreendedorismo, pelo esporte ou pela arte, é que torna possível atingir a sua missão de vida. Nem todos irão ficar ricos, mas quanto mais pessoas educadas para serem autossuficientes, melhor será para o crescimento e fortalecimento do país. Você merece ser livre. Haverá momentos em que você terá que escolher se irá olhar para o passado e se lamentar, ou olhar para o futuro com entusiasmo. Construir um futuro promissor requer o enfrentamento de grandes desafios, e não é possível fazer isso se você estiver carregando um peso morto nas costas. Prender-se a emoções negativas geradas por um passado ruim é prejudicial para quem busca um futuro melhor. Mas, se você calcular de forma racional o custo e o benefício de suas decisões e se prevenir das armadilhas emocionais que podem te prender por anos, você pode garantir um presente e um futuro mais leve, deixando pesos e sentimentos negativos para trás. Por nenhum. Vivemos uma sociedade de alta competitividade em todas as áreas, seja por um emprego, um lugar no mercado, por um marido, por uma esposa, por uma família bonita, por status social, por reconhecimento profissional. As pessoas competem até por sua própria identidade. Mas o que acontece quando essas mesmas pessoas fracassam? Como reagem quando não alcançam suas metas? Há somente 2 possibilidades. 1. Sou responsável por meus resultados. Esse grupo reconhece que não se dedicou o suficiente e cometeu erros. Desse modo, tem a chance de aprender com suas falhas, até que consiga atingir os seus objetivos. 2. A responsabilidade é do sistema, de alguém ou de quem quer que seja, menos minha. Esse grupo tem dificuldades de assumir os seus erros, prefere terceirizar a sua culpa e negar seus fracassos. Comporta-se como vítima do sistema, culpando o mesmo pelo seu insucesso. Surge então a necessidade de lutar contra esse sistema e suas injustiças, ainda mais quando encontra alguém com o mesmo idealismo. Se sente defensor de uma causa, buscando justiça por um erro que ele mesmo cometeu. O desejo de sucesso ainda permanece a qualquer custo, com olhares de inveja àqueles que conseguiram chegar aonde ele não conseguiu. Esse é o caminho de quem não tem dignidade para assumir os seus erros e lutar por seus projetos. Seus resultados falam mais que seus discursos. No início de um empreendimento, o mais importante é que você se concentre em mostrar o que é capaz de fazer, ao invés de dizer o que vai fazer. Ou seja,
Falar menos e fazer mais. Venda aquilo que as pessoas querem comprar. E se elas não quiserem comprar, venda um motivo que as faça querer comprar. Somente vender um produto às vezes não é o suficiente. Você precisa vender também um propósito. Como, por exemplo, não venda apenas academia, venda saúde. Não venda apenas curso de inglês, venda empregabilidade. O porquê do produto e todos os benefícios na vida do cliente aumentam mais as chances de venda do que simplesmente oferecer um produto. Quem espera não descansa. Certamente você já teve algum objetivo ou sonho que gostaria de ter realizado tempos atrás, mas por alguma dificuldade ou adversidade não conseguiu concluir. Quando se olha com esperança para as dificuldades diárias, tudo se torna mais fácil. Você enxerga todos esses problemas como algo provisório, pois suas expectativas estão voltadas para seu futuro. Quando não há esperança, até os pequenos problemas podem te impedir de continuar, até parecerem insuportáveis. Se tirarmos a esperança de um povo, não haverá expectativas de um futuro melhor. Restarão apenas dúvidas, medo e estresse. Procure nutrir sua esperança diariamente, dividindo seu projeto futuro em tarefas diárias. Assim, você aproveitará melhor o seu presente e estará cada vez mais perto de realizar os seus sonhos. Desforme-se. Abrir um empreendimento apenas para se livrar do seu chefe, achando que terá estabilidade e mais prestígio, pode gerar prejuízos enormes. Empreender é para quem está disposto a ser o primeiro a entrar e o último a sair. É para quem está disposto a meter a mão na massa ao invés de ficar no ar-condicionado. Empreender é para quem sonha em fugir do convencional, daqueles que pensam em viver de privilégios, trabalhando pouco e ganhando muito. Pessoas que foram taxadas como loucas por abandonar a faculdade, de irem contra a vontade de sua família e ridicularizadas por colegas e amigos. Aos homens e mulheres empreendedores que assumiram riscos e foram contra o senso comum, devemos ser muito gratos, pois eles transformam todos os dias o mundo em que vivemos. É preciso compreender que a estabilidade não existe. Se considerarmos que o risco é parte inevitável da vida, empreender deve ser considerado como a melhor opção, já que proporciona a chance de maiores recompensas. Por outro lado, o medo de perder sufoca o desejo de ganhar. Gestão de recursos humanos. Segundo o autor, os integrantes de uma equipe podem ser classificados em pelo menos 3 grupos. 1. Os idealistas. São os que alcançam a proposta da missão inteiramente e se motivam com ela. Eles têm visão do seu papel de forma clara e sabem como servir os interesses da equipe. Eles têm muito bem definidos seus interesses pessoais, mas priorizam o seu grupo. Por isso, costumam ocupar cargos de confiança por seu comportamento e seus resultados. 2. Os interesseiros úteis. São pessoas até que competentes, estão sempre de olho no mercado, avaliando alguém que possa lhes pagar umas moedas a mais. Eles costumam visar mais o interesse próprio do que de seu grupo. Embora se considerem profissionais, não se envolvem em nada com profundidade e não são confiáveis. Para uma empresa, o melhor a fazer é contar com essas pessoas em trabalhos de curto prazo. 3. Os desagregadores. Não são competentes para liderar e nem se permitem ser liderados. Na frente do chefe demonstram um tipo de comportamento e por trás são totalmente diferentes. Gostam de criticar e fofocar entre seus colegas. Não expõem críticas positivas ao desenvolvimento de projetos. Quando uma empresa identifica esse tipo de perfil, deve dispensá-los imediatamente. Essas pessoas não gostam de trabalhar e, no fundo, são dominadas pela tristeza e a falta de perspectiva para o futuro. Liderar consiste em identificar os diferentes perfis de pessoas e trabalhar para sua evolução e despertar em cada um o desejo de mudança. Um líder pode moldar uma pessoa aparentemente descartável para um ser humano renovado e com novas perspectivas, mas deve-se atentar às pessoas que não querem ser ajudadas. Só é possível ajudar quem quer ser ajudado. Motivação e estímulo. Motivação vem de dentro, motivo mais ação. Ninguém é capaz de motivá-lo a não ser você mesmo, considerando que os motivos são particulares. O estímulo vem de fora e são várias as formas de estímulo. Seja um prêmio, uma ameaça, um desejo, uma promoção, etc.
Sua motivação não pode depender de palestras, um livro ou gurus das redes sociais. Você precisa refletir profundamente sobre o que te motiva e o que te faz acordar todos os dias e te faz permanecer firme em meio a crises e dificuldades. Quanto aos estímulos externos, podem ser usados como estratégia temporária, para te fazer levantar da cadeira e agir. A chave da gaiola. Quando você decide adotar uma mentalidade vencedora, significa que está disposto a realizar os seus projetos independentemente do cenário que se encontre, não dependendo de fatores políticos e nem sendo refém de fatores externos. Escolher esse caminho não significa ser ignorante e despreocupado com os problemas da sociedade. Significa que você decidiu depositar os seus sonhos unicamente em suas mãos. Esse estilo de vida é perfeitamente possível, apesar de as grandes massas não terem sido ensinadas a aceitar esse caminho. Elas são ensinadas a depender do sistema como vítimas da sociedade, ao invés de se tornarem autores da própria história. Aprenda a assumir o controle, a ser dono do seu tempo e do seu destino. Ter uma missão de vida é essencial para quem busca um sentido para a sua existência. Pense em algo que você tem prazer em fazer e que lhe atribui algum significado, algo que você faria de graça pelo resto da vida. Esse é o primeiro passo para descobrir a sua missão de vida. Procure nutrir sua esperança diariamente, dividindo seu projeto futuro em tarefas diárias. Assim você aproveitará melhor o seu presente e estará cada vez mais perto de realizar os seus sonhos. O medo de perder sufoca o desejo de ganhar. Neste livro, você aprendeu que tudo o que é ensinado nas escolas e universidades não é o suficiente para despertar em você uma missão de vida. É preciso ir além daquilo que nos é passado de forma superficial. Questionar o sistema em que você está inserido é o primeiro passo para encontrar a sua liberdade e deixar de depender de fatores políticos e tampouco ceder ao vitimismo. O empreendedorismo é uma das portas que te permitem agregar valor à vida das pessoas, além de te proporcionar muitas recompensas, como mais tempo com a família e amigos, além de um ótimo retorno financeiro. Mas para chegar a esse estilo de vida, é preciso entender que haverá dificuldades, mas quando se tem um propósito maior definido, tudo fica mais fácil.